Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Esse é um culto que nós começamos na época do Covid, quando o pessoal ainda não estava mexendo com internet, todo mundo trancado em casa, não tinha para onde ir, não tinha jeito de ir para a igreja. Então eu resolvi fazer, eu sou pastor de uma igreja americana, mas resolvi fazer um culto em português, pelo menos pela internet, para abençoar os brasileiros aqui da área da Flórida, né, na Flórida Central, no Brevard County, para ajudá-los e abençoá-los durante aquele período difícil que todos nós passamos, né? Que coisa. A gente ainda está colhendo fruto daquilo, né? É uma dificuldade, é uma luta, né? A gente vê que ainda nós estamos colhendo fruto. Por exemplo, eu tenho pessoas na minha igreja que ainda não vêm na igreja, né? Tem problema de saúde, né? É um caso sério. Então nós começamos a fazer e Covid vem, Covid vai, e a gente continua fazendo, né? Continua fazendo. Então a ideia aqui é te abençoar, te edificar, te encorajar e queremos fazer isso, fazemos através da internet. Eu sou pastor de uma igreja americana, então tudo aqui é em inglês, mas esse ministério é em português e também eu tenho durante a semana, de segunda a sexta, um Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo esse vídeo. O Pingo de Prosa é de segunda a sexta, é uma meditação curtinha na hora do almoço, para te abençoar durante a semana. Aí no final de semana a gente faz algo mais alongado um pouquinho, né? Vai um pouquinho mais, põe a música, ora. O objetivo é realmente te abençoar. E eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito, e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, os teus familiares, o pessoal da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Aqui não tem concorrência, porque eu não tenho ministério em português, então eu não tem jeito de concorrer com ninguém, né? Então não tem concorrência nem aqui nos Estados Unidos e nem no Brasil ou em outros lugares que fala a língua portuguesa, né? Então o objetivo é só te abençoar mesmo. E antes de ir para o nosso próximo etapa desse trabalho aqui, eu gostaria de fazer uma oração por você, pedir para Deus te abençoar. Então vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua graça e a tua misericórdia para conosco. Pedimos que o Senhor nos abençoe durante esse período, que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, dá a graça para elas, cuida, protege, guarda, Senhor, abençoa a saúde, não só das pessoas que estão assistindo, mas dos seus familiares, abençoa os relacionamentos, família, abençoa o trabalho, Senhor, as finanças, nessa época tão difícil que o mundo está passando. Abençoa as finanças, abençoa o trabalho, aqueles que estão enfrentando problema com o trabalho, que o Senhor possa abrir a porta certa para abençoá-los nessa área financeira, Senhor. E abençoa a vida espiritual deles, ajuda-os a crescer no conhecimento da Tua Palavra, conhecimento do Senhor, e a Te servir. Trabalha na nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, todo vídeo desse aqui eu coloco uma música e eu vou lá no baú, né? Lá no fundo do baú e pego uma música antiga, de um grupo antigo, e tem alguns grupos que eu nem sei mais se eles ainda estão cantando, se ainda estão juntos, mas são pessoas, grupos da minha época aí no Brasil, né? Eu saí do Brasil em 1990, então são grupos que eu trabalhei, a maioria desses grupos eu trabalhei com eles, conheci, né? Outros não, mas é da época, então ouvia o trabalho, sabia do trabalho, mas a ideia é te abençoar através da música, né? Então vamos ouvir a música de hoje.
importante assim. Agora não sou eu quem vivo, você quem vive em mim. Oh, 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 a tua voz quando me fala ao ouvido é como a brisa que vai passando. O teu querer é tão importante assim. Agora não sou eu quem vivo, você quem vive em mim. Tua presença me satisfaz. Só em ti eu consigo encontrar paz. Bem devagar você entrou em meu coração. Por isso eu te fiz esta canção. E eu te amo. Eu quero você ao meu lado. Não me importo. Por muitos eu sou desprezado. E eu te amo. Eu quero você ao meu lado. Não me importo. Se por muitos eu sou desprezado. E eu te amo. Eu quero você ao meu lado. Não me importo. Se por muitos eu sou desprezado. E eu te amo. Eu quero você ao meu lado. Não me importo. Se por muitos eu sou desprezado. E eu te amo. Eu quero você ao meu lado. Não me importo. Se por muitos eu sou desprezado. E eu te amo. Eu quero você ao meu Você conhecia esse povo aí? Gente boa, é uma bênção, muito talento, né? Tem muito talento, né? É algo impressionante. A igreja de Deus tem muito talento. Eu terminei na semana passada uma série num dos livros, né, que eu publiquei, tá no Amazon. E agora eu vou começar não uma série, mas eu vou começar a tratar do advento, né, da vinda de Jesus, preparando para o Natal que está chegando, né, no mês que vem. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, né, a partir da semana que vem eu ainda vou tocar nesse assunto. Mas hoje eu quero falar de algo que eu me sinto muita vontade para falar, porque eu não tenho uma igreja brasileira, então eu não tenho risco de ser mal entendido. Mas eu vou falar sobre doação, dinheiro, contribuição, né? E muita gente fala, não fala sobre isso, que o pessoal vai perder o ânimo de assistir ou de vir na igreja porque está falando só de... Tem gente que acha que na igreja pastor só fala de dinheiro, e tem muito pastor que só fala em dinheiro. Eu falo em dinheiro na minha igreja, não tem problema de falar em dinheiro, né? Porque eu não sou rico, né? O dinheiro vai para o ministério, para a obra de Deus. É claro que uma parte vem para o meu sustento, mas a gente é envolvido com 10, 15 associações missionárias, organizações missionárias, ajuda missionária para tudo quanto é lado. Então, eu não tenho problema de falar de dinheiro e de pedir ajuda para outras pessoas. Existe uma frase do Shakespeare, que é de uma das peças dele, né? To be or not to be, né?
ser ou não ser, essa é a questão, né? E para mim é doar ou não doar, contribuir ou não contribuir. Esta é a questão, né? E tem gente que ainda está debatendo na sua mente se eles devem contribuir na igreja, se eles devem contribuir na igreja que eles estão assistindo, atendendo, né, participando, ou se deve contribuir nas outras. Aqui nos Estados Unidos é uma muvuca, porque tem muita gente nas igrejas americanas, nas igrejas aqui dos Estados Unidos, não na igreja americana, aqui dos Estados Unidos, que eles mandam dinheiro para o Brasil. Então eles sustentam a igreja deles, eles ainda não saíram da igreja e transferiram o seu status de membro para cá, para a igreja aqui dos Estados Unidos. Eles acham talvez que vão voltar para lá e tal, então não querem desligar. Então eles mandam dinheiro para lá, mas aí não sustenta a turma daqui. Entendeu? Eles dividem o dízimo, 50% vai para um lado, 50%. E tem gente que faz mais ainda, né? Divide um pouco para isso, um pouco para aquilo, um outro para o missionário aqui, um outro para o pastor ali, e eles vão dando o dízimo, como que se eles tivessem a autorização de Deus, né? Uma notinha de Deus, falou, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Como se eles tivessem a autorização de Deus para fazer isso, né? Então é algo assim, complicado esse negócio aí, é complicado esse negócio. E eu gostaria de compartilhar com você um salmo, né? Porque eu vou entrar numa fase aqui nesse fim de ano, eu vou compartilhar alguns salmos, né? Não só sobre doação, sobre ações de graça, mas também sobre o Natal, né? O Natal nos salmos. Eu gostaria de compartilhar com você também. Então o salmo de hoje é o Salmo 50, essa é a palavra de Deus para você hoje. Salmo 50, versículo 7 a 15 e aí o versículo 23. Olha o que o salmista diz: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Cada palavra aqui também, né? Essa é a tradução que eu tenho no meu programa, né, de Bíblia, né? Eu tenho um programa de Bíblia que agora a grande maioria da minha biblioteca está toda no computador, né? Mas a versão que eles me deram é a versão antiga da Bíblia, né? Então tem umas palavras lá, o que é isso aqui? Tem hora que tem que voltar no dicionário para ver como é que é. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Olha só, pululam, alimárias, é uma maravilha. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, eu bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O que me oferece sacrifício de ações de graça, isso me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Essa é a palavra de Deus para você nesse instante. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por a tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe e fale conosco nesse instante. Dê graça para nós entendermos a tua palavra. Me dê graça para comunicar a tua palavra de forma que as pessoas que estão nos assistindo possam não só ouvi-la, mas entendê-la. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Doar ou não doar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que não quer calar, né? E essa é a pergunta que devemos fazer, porque é a pergunta que muito crente aí está fazendo. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o pessoal, porque tem muito crente fazendo essa pergunta, né? E se você é pastor e está assistindo, ou se você não é pastor, manda para o teu pastor, né? Porque ajuda, o meu objetivo aqui é ajudar o cristão a lidar com dinheiro,
Nós não temos tempo, muito tempo para fazer isso. Mas esse salmo aqui ajuda a gente a fazer isso, né? A pergunta é: vou doar para a igreja ou não vou? Vou contribuir com a igreja ou não vou, né? E o serviço na igreja envolve mais do que dinheiro. Ele envolve tempo, envolve talento, envolve outras coisas que talvez você não tenha muito dinheiro para doar, mas você tem tempo para ajudar na igreja. Ou você tem talento, tem um dom que Deus te deu para ajudar. O que eu posso fazer? Essa área aí eu sei trabalhar com isso aqui, eu posso ajudar, eu posso dar um tempo, posso consertar coisa, fazer coisa, dar aula, cuidar de criança, ajudar os velhos, as mulheres, trabalhar com as mulheres, trabalhar com os homens, fazer isso. Eu posso fazer alguma coisa. Então é talento, é tempo, e não é só dinheiro, né? Então essa é a pergunta. Eu devo contribuir com a minha igreja? Sim, deve contribuir. E esse salmo aqui, esses versículos que eu li para você, ele lida com isso. E ele dá as principais e verdadeiras razões para doar e não doar. E é um belo salmo de Asaf que lida com isso. É maravilhoso esse salmo. Deus, neste salmo, está falando com aqueles que o seguem e aqueles que não o seguem. E ele começa a falar sobre contribuição. Então a primeira coisa que ele fala, no versículo 9, 10, 12, 13, ele dá algumas razões para não doar. Algumas razões para não doar. Porque a pessoa está doando com o objetivo errado. Nós não devemos doar ou contribuir porque Deus precisa das nossas ofertas. Esse é um erro muito sério entre nós, os cristãos. A ideia de que somos nós que estamos alcançando a Deus, nós é que estamos levando as coisas para Deus, e não é Deus que nos alcança, né? Nós é que precisamos ajudar a Deus. Né? Eu lembro de uma pregação, né, do sujeito pregando aquele versículo lá de Apocalipse, né? Quando Jesus bate na porta: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, aquele negócio todo. E a pessoa fazendo um apelo evangelista, falando: Jesus está do lado de fora, passando frio, passando isso, sofrendo, com fome, não sei o quê. Abre a porta do seu coração, deixa Jesus entrar. E Jesus, por um acaso, principalmente aquele Jesus que estava se revelando, né? Se você ler o primeiro capítulo do Apocalipse, você vai ver que esse Jesus, né? Ele é Deus, ele não está precisando de nada, ele não está passando necessidade alguma, como se a gente tivesse que ajudar a Deus. Essa não é a ideia, essa é a ideia errada, essa é a razão para não doar. Se você vai contribuir, que você acha que está ajudando, são duas coisas que ele fala aqui para nós. Primeiro, que Deus não precisa das nossas ofertas. Deus não precisa da tua ajuda, Ele não precisa do teu dinheiro, Ele não precisa de coisa nenhuma. Ele é Deus, Ele é autossuficiente. Vou falar de novo, caso você não entenda meu sotaque arretado norte-americano. Ele é autossuficiente. Deus não precisa da tua oferta. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do teu trabalho. Deus não precisa de coisa alguma. Ele não precisa de você nesse sentido. Não precisa. Ele é Deus. Né? A outra razão errada é que Deus, e que a gente não deve doar, é porque Deus não depende do que damos. Ele não depende. Se você não doar, vai fazer falta para Deus. A ideia de que Deus depende da nossa oferta. Deus não depende da nossa oferta. Olha o que o versículo 9, 10, 12, 13 fala. De tua casa não aceitarei novilho. Não vou aceitar, não quero. Nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque. E as alimárias aos milhares sobre as montanhas. São meus. Se eu tivesse fome, não te diria. Pois o mundo é meu e quanto nele se contém.
Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? É isso que Deus está falando para o povo. O povo levava as coisas para lá achando que Deus, se não levar um touro lá, Deus vai passar fome. Deus está falando, eu não preciso disso. A oferta não é para suprir uma necessidade de Deus. É muito importante você entender isso. A nossa oferta para Deus, a nossa contribuição, a nossa participação na igreja com os nossos talentos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, não é para suprir uma necessidade de Deus. Deus não precisa de coisa alguma das mãos da gente. Nada. E é muito importante você entender isso. Então essa é uma razão para não doar. Se você está doando porque você acha que Deus precisa, tadinho dele, pode parar. Pode parar, porque não é essa a ideia. Aí o versículo 14, 15 e o 23, o salmista vai nos dizer o caminho certo, a maneira certa de doar, de contribuir. Então a maneira errada é quando a gente doa pensando que Deus está precisando, coitado, ele não tem, como é que vai fazer o ministério, como é que, tadinho de Deus, está passando necessidade, vamos dar alguma coisa lá para ele. É por isso que a gente dá migalha, não é não? Que tadinho, dá alguma coisa, uma esmola para Deus. E aí, esses versículos 14, 15 e 23, assim, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja salvação, a salvação de Deus. Aqui é o objetivo, o motivo, a razão principal. Ele me dá 4 razões aqui para contribuir. A primeira é fazer com alegria. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Alegria, nós fazemos isso porque nós estamos gratos a Deus. Gratos a Deus. Gratidão. Eu dou meu tempo para a igreja, eu dou meu talento para a igreja, eu dou meu dinheiro para a igreja, como uma expressão de gratidão. Deus tem sido extremamente bom para comigo. Ele é um Deus bondoso para comigo, para com a minha família, e eu quero doar alguma coisa para a igreja, para o ministério, para que outras pessoas possam ser atingidas e conhecer a Deus. Dar com gratidão. Dar com gratidão. Ações de graça. Essa é a primeira atitude certa para doar. Ações de graça. O que você está fazendo? Você é grato a Deus por tudo aquilo que Ele te deu, por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Você dá um pouco daquilo que Ele tem te dado em abundância. Você dá um pouco, você retorna, né? Se você dá o dízimo, você retorna 10%. Dá 10%. Se você quer doar mais, você doa mais. Se você dá 10%, ainda dá o seu tempo para ajudar na igreja, ainda dá o seu talento, o seu dom para ajudar na igreja. É com gratidão que a gente faz isso. Então essa é a primeira. Segunda, obediência. É o cumprimento do pacto. Manter a promessa da sua palavra. E diz assim: cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então, o primeiro objetivo, a primeira razão para doar, a razão correta para doar é gratidão. A segunda razão é obediência. Você fez um acordo com Deus, você fez um contrato com Deus. Quando você aceitou Jesus, você fez uma aliança com Deus. Você foi batizado, fez a sua profissão de fé, você fez uma aliança com Deus. E nessa aliança está incluído o teu envolvimento com a igreja, com o ministério, com a missão de Deus nesse mundo. E isso envolve doação, envolve contribuição, envolve participação. Você tem que doar o que você tem, os teus bens, parte dos teus bens. Você tem que doar o teu tempo, você tem que doar os teus talentos, você tem que doar os teus dons, a tua participação, teu envolvimento. Você fez um pacto
que não fizesse. É o que o escritor de Eclesiastes fala, é preferível não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Você fez. Você entregou tua vida para Jesus e falou, agora é minha. Falei, não, essa parte aí não é do Senhor ainda não. Não tem jeito, você entregou a vida para Jesus, entregou a vida, é 100%. Você não tem jeito de entregar 80%, 50% da tua vida. Você entregou tua vida para Jesus. E quando você foi batizado, naquele momento você estava morrendo para o mundo e nascendo para o reino de Deus. E existe compromisso nessa situação. E é o que o salmista está falando aqui. Cumpre os teus votos com o Altíssimo. Você fez votos de participar, fez votos com respeito à tua vida, tua família, tuas finanças. Você fez voto de se envolver na missão de Deus, de participar na obra de Deus aqui nesse mundo. Então cumpre. Obediência à palavra, obediência à aliança que você fez com Deus. Então essa é a outra maneira correta. Então gratidão, obediência, oração. Confiar em Deus. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Invoca-me no dia da angústia. É a confiança de que Deus vai estar com você. É a confiança de, mesmo quando eu passo por situações difíceis, complicadas, Deus vai estar comigo. E eu posso abrir a minha boca e falar com Ele, e invocá-lo, e orar, e pedir, tendo a certeza de que Ele vai me ouvir. Invoca-me no dia da tua angústia. Oração. Certeza de que Deus está com você e você está com Deus. É por isso que você contribui. É a maneira certa de contribuir. Contribui com oração. Rega a tua oferta com oração, para que Deus multiplique, para que Deus abençoe, para que Deus use na missão dele, no ministério, e alcance mais pessoas. E finalmente, adoração. E tu me glorificarás. Me oferece sacrifício de ações de graça, o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Glorificação. Nós fazemos isso para louvar a Deus. Quando você doa, quando você contribui, você está glorificando a Deus. Quando você trabalha lá na igreja, quando você fica lá na porta da igreja recebendo as pessoas, quando você ajuda a limpar a igreja, cuidar, montar o som, seja lá o que for que você ajuda na igreja, isso é um ato de louvor e adoração a Deus. Você está glorificando a Deus com o teu serviço. Quando você contribui, faz o teu check-in lá, você está glorificando a Deus com o teu serviço. Quando você ensina na escola dominical, ajuda as crianças na escola bíblica de férias, você está glorificando a Deus. Quando você cozinha, pessoal da cozinha aí, quando você cozinha para o pessoal, para a reunião de comunhão dos irmãos, né, no domingo ou no outro dia, você está glorificando a Deus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós doamos, faz parte do nosso louvor e da nossa adoração. Isso é muito importante para nós. E essas são as maneiras corretas de contribuir. Você contribui com ações de graças. Você obedece a Deus, cumpre o seu pacto, a sua aliança com o Senhor. Você ora e confia no Senhor por livramento. E você adora a Deus e glorifica a Deus com a sua contribuição. E essa é a maneira correta de doar, de contribuir. E eu gostaria de desafiar você, querido. Primeiro, você tem que ter uma igreja. Segundo, você tem que contribuir na tua igreja. Eu gostaria muito que você comprasse meus livros, me ajudasse no meu ministério aqui, né, com os livros, ministério em português. É uma benção, mas eu não estou aqui pedindo dinheiro para você.
Eu estou aqui pedindo para que você abençoe a igreja onde você está recebendo edificação, onde você está recebendo o alimento espiritual, o cuidado pastoral. Aquela igreja tem uma missão. E eu gostaria que você contribuísse da maneira certa, com ação de graça, em obediência a Deus, em oração. E fazer aquilo um ato de louvor e adoração. É isso que Deus espera de você, é isso que Ele espera de mim. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse instante, pela Tua palavra, e pedimos que o Senhor abençoe essa palavra. Que essa palavra seja uma bênção na vida das pessoas que vão assistir esse vídeo. E possa tocá-las a se envolverem na Tua obra e a doarem, a contribuírem, não só com dinheiro, mas com tempo e com talento, no ministério que o Senhor os colocou. Dá graça para eles, dá disposição. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por ter vindo. De novo, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, pessoal da igreja, né? Compartilhe com o teu pastor. Quem sabe ajuda o pessoal da igreja a abençoar o ministério da tua igreja, tá bom? Durante a semana, o Pingo de Prosa, na hora do almoço, nesse mesmo canal. E no fim de semana a gente volta aqui com o nosso culto em português. Um grande abraço, Deus te abençoe.